Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Ian Laurindo e hoje vamos realizar mais uma entrevista no Mundo do Campus. Vocês devem estar se perguntando, Mundo no Campus, no aeroporto? Sim galera, a TV Unifor está aqui no Aeroporto Internacional de Fortaleza para esperar um convidado mais que importante. Ele, Gui Machado, diretor de fotografia do canal Porta dos Fundos. Ele já está chegando, vamos esperar ele? Já teve em Fortaleza antes? Eu já morei. Minha família, por parte de pai, é toda de Recife, Pernambuco. E eu morei muito tempo em Maceió. E a gente vinha passar muitas férias aqui, né? E alguns parentes meus já moraram aqui, então a gente vinha visitar essa galera aqui também. Agora, claro, né? Quando eu era moleque, assim, quando eu era criança e pré-adolescente. E depois eu vim pra cá com Porta, cara. O cara acho que foi 2016. Então, quer dizer, quase 10 anos, 8 anos. E já chegamos aqui na Universidade de Fortaleza com o Gui Machado. Ele que é diretor de fotografia do canal Porta dos Fundos. Vamos conhecer a universidade, Gui? Vamos agora. Me deu até saudade. Pra galera, continuando a nossa entrevista, a gente que foi pegar o Gui lá no aeroporto, gostou da nossa recepção, Gui? Gostei. Tô me sentindo em casa. E da nossa estrutura aqui da Unifor do campus? É impressionante. Eu estava comentando com vocês antes de começar aqui que eu venho de uma escola federal e a estrutura é muito grande também. Só que as federais geralmente são mais sucateadas, né, e tudo. E aqui é impressionante. A estrutura tanto estética, muito bem cuidado, né, o campus é todo arborizado, tudo bem pavimentado, os prédios são muito bem cuidados, quanto a estrutura de equipamento mesmo, é bem bacana a estrutura que vocês têm aqui de rádio e TV. Eu, por exemplo, eu falei com vocês também, que eu era rato de laboratório na minha época de federal, e a gente tinha um estúdio só de rádio, que eu passei 6 meses lá fuçando os programas, os equipamentos. E aqui vocês têm vários estúdios de rádio, os estúdios de TV aqui, fotografia, são enormes. É um privilégio. Sem dúvida nenhuma, a estrutura daqui é muito boa. E Gui, para começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o início dessa tua trajetória até ser diretor de fotografia do canal Porta dos Fundos. Estava tudo isso previsto no plano, assim, ou as coisas foram mudando? Não, pelo contrário. Eu entrei em jornalismo porque eu tenho dislexia. Então, sempre tive muita dificuldade de aprender língua. Uhum. Então, durante meu ensino médio, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de leitura, de escrever. Eu sempre escrevi e li com muita dificuldade. E aí, para sanar essa deficiência, eu falei assim, cara, eu vou forçar a barra e entrar num curso que eu continue estudando línguas, português principalmente, porque em jornalismo a gente tem que aprender muito português para escrever bem, né? E aí entrei em jornalismo despretensiosamente mesmo, para meio que cobrir essa minha falha cognitiva. E aí dentro de jornalismo, deu um estalo de eu descobrir fotografia e vídeo. Um tio meu faleceu, por coincidência, e me deixou uma câmera fotográfica. E aí eu já tinha o equipamento comigo. Aí quando eu entrei no curso, coincidiu de entrar no curso, eu comecei a estudar mais fotografia mesmo, me enfiar mais em fotojornalismo, e dali surgiu um grande interesse, assim, foi uma descoberta meio fundamental na minha vida. Descobrir que a gente pode falar mesmo, se comunicar através de imagem, literalmente, assim. Aí comecei a estudar e me apaixonar mesmo. Foi quando eu comecei a me interessar muito por audiovisual
num sentido mais amplo, não só o jornalismo, porque jornalismo também faz parte desse mundo de audiovisual. Uma das categorias de jornalismo, né? Rádio, TV, por exemplo. Comecei a me interessar por isso e aí que eu me senti mais à vontade para entrar em cinema, em audiovisual para valer. Depois que eu me formei em jornalismo, acabei nunca deixando a profissão de lado, mas depois que eu me formei, eu mudei para trabalhar com publicidade, fui convidado para ir para Angola para trabalhar também com publicidade. E depois desse tempo em Angola, eu passei 4 anos em Angola fazendo tudo que você imaginar no mercado de trabalho. Então, eu coordenei uma produtora de comercial de televisão, então a gente fez de tudo, documentário, filme, clipe de música, tudo que você imaginar. E aí, eu decidi ter um ano sabático e fui para Nova York. Quando eu estava em Nova York estudando, inclusive, eu conheci um dos donos do Porta dos Fundos, fazendo um trabalho com o Paulo Gustavo, não sei se tá ligado. O Paulo Gustavo é esse. Paulo Gustavo do 220 volts, sim. Minha Mãe é uma Peça e tudo. Claro. E aí ele falou, cara, eu tô com um projeto lá e tudo, a gente começou a trocar figurinha, eu já fazia um monte de coisa no audiovisual, eu mostrei uns curtas pra ele, puta, tem tudo a ver com a gente e tal, tô fazendo um projeto que era o Porta dos Fundos, foi um ano antes. E aí quando lançou o Porta dos Fundos, ele me chamou, falou, vamos, e tudo aí eu mudei, fui pro Rio e tô lá até hoje, são 12 anos de Porta dos Fundos, eu tô desde o comecinho. E aí acabei me efetivando como diretor de fotografia. Apesar de eu ter me enfiado em todas as áreas, eu ter sido produtor, diretor de cena, eu fiz de tudo sem imaginar. Fez de tudo. Até maquiagem, por exemplo, de efeito, eu já trabalhei com isso. Mas lá no Porta tinha esse buraco de direção de fotografia. E aí foi onde eu me encaixei mais e acabei me efetivando nisso. Legal. E o como foi importante, você disse que viveu em Angola, teve essa experiência também nos Estados Unidos, o quão foi importante para somar na sua formação profissional? Então, a gente estava conversando ali antes que tem de teoria e prática, de que a gente aprende muito na prática. E em Angola, principalmente, São Paulo e Angola, né? O mercado de São Paulo é muito... É o maior mercado publicitário de filme, de série, de cinema do Brasil. Então eu aprendi muito na prática, trabalhando no mercado pesado como o de São Paulo, e errando muito, levando muita bronca. E em Angola também, eu fui para Angola já mais formado profissionalmente, mas em Angola eu tive uma chance que quase ninguém tem, que foi de errar muito. Porque lá eles não tinham parâmetro, uma régua. E como os portugueses saíram de lá mais ou menos em 72 e tal, eles levaram muita mão de obra especializada e o país ficou muito cru. Então as pessoas estavam sendo formadas. Então eu cheguei lá como editor. Eu fui como editor em motion design, que irado. É o cara que anima, né, faz as animações gráficas. Quando eu cheguei lá como motion design editor, eu era o melhor editor do país, sabe? Então eu tinha a moral mesmo de falar assim, fiz merda, mas eu sou o melhor. Então eu fiz muita coisa errada em todos os sentidos, porque eu passei a trabalhar em várias áreas e eu fiz cagada em todas as áreas. Mas fui aprendendo com isso, fui sem medo de errar, isso é maravilhoso, pouquíssima gente tem essa oportunidade. Eu não tinha medo nenhum de errar, errava várias vezes, mas seguia em frente e ia melhorando com o tempo. E qual era a cidade da Angola que você morou? Na capital, chama Luanda. Aí eu morei 4 anos, mas rodei muito país, né? A Angola é um país relativamente grande, assim, não é tão grande quanto o Brasil, mas eu diria que é mais ou menos do tamanho do Nordeste. E aí tem a Luanda, que é a maior cidade, e tem outras cidades satélites no interior e tudo. Eu rodei muito, produzindo coisa lá. Eu queria saber o quão é importante para alunos de cinema e audiovisual terem o domínio da luz, Gui. Principalmente hoje em dia, quando todo mundo tem acesso a um telefone e o botãozinho vermelho que é atraente, você aperta aquilo ali e tá contando uma história através de audiovisual, através de vídeo. Só que ficou tão fácil, a ferramenta está tão fácil de ser usada,
que as técnicas ficaram banais demais, ficaram muito minimalistas, simplistas demais. E saber dominar a luz, saber dominar a linguagem visual, é como você ter um vocabulário mais extenso na sua própria língua, por exemplo, no português ou no inglês. É você saber falar uma língua com propriedade, com mais consistência. E luz, você falou de luz, mas luz é um dos aspectos assim, que tem diversos no audiovisual que definem uma linguagem fotográfica, eu chamo de linguagem audiovisual porque é isso, né? A gente conta histórias através de vídeo e áudio. É isso, tá muito fácil, o acesso está muito fácil, é só apertar o REC, o botãozinho vermelho, mas conhecer as técnicas, conhecer profundamente como manipular esses elementos visuais, a luz é um deles, por exemplo, é você saber falar, se comunicar melhor hoje em dia. Porque, principalmente hoje em dia, com rede social, com o telefone na mão, a comunicação, basicamente, é através de imagem, é através de vídeo. Ponto final, é isso, é muito importante. É tão importante como você saber falar bem português. Entendi. Mas em casos de comédia, essa relação com a luz muda? Comédia? De humor, das sketches do Porta dos Fundos, no caso. Muda, porque, inclusive, o Porta tem muito essa fama de, principalmente no começo, era a qualidade de TV na internet. Isso falando tecnicamente, a gente foi chancelado como um produto de TV, mas que surgiu na internet. Então isso deu uma sustância pra gente, independente se fosse comédia ou drama. Mas em relação à comédia, especificamente, ao mood da coisa, né? A ambiência da comédia, a luz, ela ajuda, a técnica fotográfica ajuda, mas principalmente para deixar o ator e o diretor livres para deixar a coisa mais natural e mais confortável possível. É uma contradição, mas o ator de comédia, principalmente, pode parecer muito despachado, muito à vontade, mas ele precisa estar à vontade, ele precisa estar num ambiente confortável para ele contar piada e tudo. E a luz pode ajudar e também atrapalhar muito. Eu, como diretor de fotografia, eu demorar demais para montar uma luz, para movimentar uma câmera e fazer o ator esperar, já vai atrapalhar a piada, já vai atrasar o ritmo, já vai deixar ele nervoso, já vai deixar o diretor sem tempo para dirigir. Então, nesse patamar prático da coisa, a luz ajuda nesse ponto. E aí eu digo que um diretor de fotografia, para trabalhar com comédia, ele tem que enxergar esse equilíbrio. A luz tem que entregar o ambiente da coisa, tem que construir a história ali, ajudar a construir a história, porque ajuda a construir. Então, se você está numa sketch que é produzida, que a história é contada na Idade Média, à noite, a gente precisa ambientar com luz. Isso vai ajudar o ator a contar a piada melhor. Mas também a gente tem que chegar no equilíbrio para não estressar a relação do ator com o set de filmagem. E isso, principalmente, a luz ajuda muito, porque é um dos setores do cinema, da TV, que mais precisa de tempo para ser montado, porque os equipamentos são delicados, são grandes, tecnicamente é mais complicado. E aí o diretor de fotografia tem essa função de chegar nesse equilíbrio, dar a ambiência, dar o mood da coisa e ao mesmo tempo dar o espaço que o ator e o diretor e o resto da equipe precisam. Que massa. E Gui, ainda sobre isso, é correto falar que a fotografia como um todo, e você sendo diretor de fotografia, impulsiona, potencializa o humor, nos casos das gravações? Eu acho que é um conjunto, assim. É porque a fotografia ela tem uma coisa de ser evidente na transformação. Com luz, é outra coisa. Então, a fotografia tem uma grande importância porque ela é evidentemente importante. Você consegue enxergar de cara a importância que ela tem no estalo de dedo, com antes e depois. Só que é um conjunto. Eu enxergo muito esse conjunto. E fotografia é parte desse conjunto, apesar de ser mais valorizada, de ser mais requisitada como, né, até na hierarquia do cinema, ela está ali, né, no topo,
muito presente nessa hierarquia, sempre muito valorizada, ela faz parte desse conjunto. E esse conjunto que vai mover a máquina toda. Porque tudo, cara, por exemplo, figurino, maquiagem, direção de arte, são peças tão importantes quanto. Quando você tem todo esse conjunto muito equilibrado, inclusive direção de cena, roteiro, quando você tem todo esse conjunto equilibrado e as pessoas com senso crítico para avaliar o equilíbrio, aí você vai ter um bom produto de humor, por exemplo. Porque, exatamente, o humor precisa do tempo dele, precisa estar confortável para soltar piadas no momento certo e tudo. Então é tudo um contexto, né, um conjunto principalmente que potencializa, então, né? Inclusive esse contexto, esse conjunto, poucas pessoas têm a sensibilidade de perceber esse equilíbrio. Porque justamente isso, na indústria, no mercado de trabalho, principalmente os departamentos, principalmente porque a gente lida com imagem, as vaidades, os egos são muito grandes, são enormes. Então todo departamento, fotografia, maquiagem, direção, elenco, eles meio que disputam espaço, eles meio que brigam por estar ali. Então é raro pessoas que trabalham no mercado que lutam não pelo departamento, não pela fotografia, mas pelo equilíbrio da coisa. Quando acontece esse equilíbrio, as pessoas trabalham juntas, é aí que vem o grande produto, é aí que vem uma coisa que pode ser eterna. Lá no Porta dos Fundos, por exemplo, eu acho que a gente, em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos a gente chegou muito bem nesse equilíbrio, a gente produziu coisas muito bacanas, sabe? E eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado no Porta, porque para mim o Porta, ele foi tão importante quanto os produtos de humor que marcaram a história da televisão no Brasil, por exemplo. TV Pirata, Caceta e Planeta, Os Normais, tem vários. E o Porta dos Fundos é um desses que está nessa minha categoria dos melhores que já foram feitos. E ainda falando sobre essa rotina de gravações, como é o dia tradicional de gravações do Gui Machado? Você participa, imagino, diretamente das gravações, e como é essa rotina de gravações? A gente passou por várias fases. A gente gravava, por exemplo, de toda terça e quinta. E no começo mesmo, a gente gravava uma sketch por dia. Era meio desorganizado, a gente foi aprendendo a protocolar melhor, a juntar os roteiros certos para determinadas locações. Depois de um tempo, a gente começou a gravar terça e quinta, e justamente isso, a gente vai gravar restaurante e academia. Então a gente juntava 3 roteiros de restaurante, 3 roteiros de academia. Gravava um dia num restaurante, outro dia na academia, para gravar esses 3 roteiros num restaurante, 3 roteiros na academia. Na semana seguinte, escritório e uma sala de estar. E gravava 3 vídeos de escritório e 3 vídeos de sala de estar. E como numa esteira mesmo, de uma padaria. Depois a gente passou para uma fase que a gente gravava porque série e filme geralmente se grava em 1 mês, 2 meses seguidos, ininterruptos. É até o 6:1, que a galera tá reclamando pra caramba. No cinema, essa jornada de trabalho sempre foi 6:1, trabalhando 12 horas por dia. Então a gente encarou durante um tempo, a gente fazia 3 vezes por ano, a gente pegava 2 meses para fazer 60 sketches e gravava. E também tem os produtos da gente de cinema e de televisão, que a gente faz filme, faz série para streaming, Netflix, Prime Video, todos eles, HBO. Tem os programas de TV, que o Fábio Porchat tem um na Globo, o Greg tinha um na HBO. Tem vários produtos. Mas é isso, a gente passou por essa fase de produzir durante 2 meses e atualmente a gente está com editoriais internos. Então a gente tem um estúdio, não como o de vocês, grandes assim, mas a gente tem um estúdio na nossa sede onde a gente produz 3 vezes por semana produtos específicos. Aí eu tô lá, justamente, eu cuido da parte técnica, então atualmente eu tô lá essas 3 vezes por semana produzindo esses programas específicos. E a gente marca dias também no mês para gravar as tais sketches.
E funciona como no mercado mesmo, como no mercado de cinema e TV. Seleção de roteiro, tem uma AT, que é a análise técnica, uma reunião da equipe inteira, tem a visita de locação, depois tem uma outra análise técnica, e aí a produção ramifica para todos os departamentos, cada departamento produz o que tem que ser feito para o dia, a gente grava, material gravado, enviado para a prosa, e tem um cronograma de postagens. Agora, uma dúvida direta pessoal. Até que ponto você influencia ou tem participação nos roteiros, por exemplo? O diretor mexe com alguma coisa? Não, eu já dei mais pitaco, mas a minha participação é muito de... Como eu sou muito antigo lá, e eu tenho liberdade, mesmo tendo essa liberdade, eu nunca interferi demais nos roteiros. Mas sempre quando eu estou mais à vontade durante o set, eu dou pitacos, e lá eles são muito abertos, né? Então, por exemplo, a gente grava o vídeo e durante o vídeo tem várias piadas. E as pessoas no set vão soltando, essa piada podia ser assim, essa palavra podia ser essa. E eu já fiz muito isso, a gente tem muito crédito, né? Tem sketch e no final vem os créditos com alguma outra piada. E nesses créditos, por exemplo, eu interferia de vez em quando. Falava assim, podia ser um crédito assim, assado. Inventava um roteiro para o crédito na hora. Mas não é a minha função exatamente, né? Mas eu interferia, como toda a equipe tinha liberdade de interferir. Como eu sou mais antigo lá, eu tenho essa liberdade maior, de vez em quando eu interferia nessa... Aí dá pra soltar umas piadinhas. Dá pra soltar umas piadinhas. Mas geralmente eles não aceitam nesse piadas. Aí, você que tá desde o início, né, dessa trajetória no Porta dos Fundos, imagino que você tenha, por participar das gravações, você tenha vivido muitos bastidores engraçados, muitas histórias engraçadas, até pelos atores que participam, né? O Greg, o Porchat, enfim, todos que eu sou muito fã e boa parte do Brasil. Então, se possível, queria que você contasse algumas histórias de bastidor engraçada, que envolva iluminação ou que, enfim, seja engraçado. Teve uma sketch que a gente... Eu falo que eu adoro maltratar ator. Então, sempre que tem alguma cena, por exemplo, de tiro, que tem que espirrar sangue no ator, ou que eu tenho que jogar um balde de alguma porcaria no ator, eu me prontifico. Eu sempre me prontifico para fazer isso. E como eu sou habilidoso com as mãos e tudo, sempre as pessoas acabam me pedindo. Então eu adoro, por exemplo, teve uma sketch que o Porchat estava em cena, olhando para a câmera, e alguém dava um tiro fora de cena, fora do quadro. E era eu quem estava, tinha o barulho, tinha tudo, mas quem cuspia o sangue, quem jorrava o sangue na cara dele, de estilhaço, era eu. E aí eu improvisei um canudo, botei uns pedaços de pão num canudo mais grosso, um sangue artificial feito com melaço, não lembro o que era, com corante vermelho, e eu simplesmente soprava. E aí eu vou confessar que eu errei algumas vezes para fazer mais vezes, né? Para judiar mais vezes do ator. Teve uma vez também, essa história é engraçada, o Rafael Infante foi um ator do Porta, hoje ele não é mais ator do Porta, mas a gente estava fazendo uma série e ele pegou o rádio da direção e começou a falar que a atriz estava cagada. E aí enganando todo mundo, né, do lado, e o diretor achou que era verdade, aí levantou e falou, o que tá falando, não sei o que, e ele continuou a brincadeira até descobrirem tudo. É correto falar que a fotografia, ela tem que acompanhar a narrativa, esse é o maior desafio dela? Ela tem que ajudar a narrativa, é correto. Tem um grande problema, falam que quando um diretor de fotografia se impõe demais, a história é mal contada. Quando tem um diretor de fotografia que é muito mais sênior, que ele é muito mais experiente que o diretor, por exemplo, geralmente essa história é mal contada. Porque ele acaba impondo, e tem muito diretor de fotografia, eu até falei isso com vocês mais cedo também. Porque a direção de fotografia é uma formação que às vezes você vem do
do vídeo assiste, né? O cara que controla o monitor, que a galera assiste, vai pulando até chegar na direção de fotografia. E ele não tem falta um pouco de uma formação acadêmica mesmo. E aí essa falta de formação acadêmica acaba transformando a visão do diretor de fotografia numa visão muito fechada, simplesmente na técnica ali. E não, quando o diretor de fotografia tem essa visão muito fechada, ele acaba impondo que a estética é mais importante do que o roteiro, que a estética é mais importante que a direção. E às vezes a estética não está ligada e costurada com isso. E aí é uma pena. Tem muita gente que fala isso, que quando o diretor de fotografia se impõe demais, a história é mal contada. É o tal equilíbrio que tem que chegar. E além disso, quais são, por exemplo, os maiores desafios nas gravações do Porta dos Fundos que você enfrenta? Eu já enfrentei muitos desafios. Aliás, eu me desenvolvi nos desafios, né? Então, o meu jeito de trabalhar hoje, inclusive, foi desenvolvendo improvisos. Porque o Porta ficou muito grande, mas no comecinho era uma coisa muito pequena, onde a gente chegava num resultado muito bacana por causa dessa liberdade de improvisar. Então, tecnicamente foi equipamento mesmo. A gente tinha uma câmera, mas tinha muito pouca coisa de luz. Então eu comecei a construir coisas. E eu nunca deixei, a gente sempre chegou justamente no melhor que a gente podia com as poucas coisas. Então isso eu tenho o maior orgulho. Tem produtos que a gente fez, tem sketches que a gente fez, que fotograficamente são muito bacanas, muito bem iluminadas, mas foram feitas com equipamentos caseiros mesmo. Além das dificuldades que você apontou, quais outras podem ser mencionadas em questão de correria, de não conseguir, talvez, a qualidade que você queria, desejava numa gravação? Tem muito isso também? Tem, por exemplo, a gente fez um trabalho recente, isso é bem recente, com o Fábio Porchat, dentro de um avião. Isso foi lançado agora, inclusive. Era um avião da Latam e todo cheio de protocolos, porque o avião ia para um hangar para ser limpo e liberado para o voo. E a gente tinha 3 horas para gravar lá dentro. Então, cheio de regras, a gente tinha que subir com equipamento e tal, de proteção e tudo. E a gente tinha muito pouco tempo e o avião ainda teve que ser antecipado para o voo. Então, a gente perdeu as 3 horas, virou 1h30. Então, a gente, em conjunto, abdicou de um monte de coisa para correr, gravar e ter o produto no final da gravação. Então, é isso. É saber o que exatamente abdicar para chegar com o resultado depois. Sempre tem perdas, sempre assim, mas é isso. A gente tem que chegar no final e falar assim, pá, cara, de acordo com o que a gente tinha na mão, com o tempo, com o equipamento, com as condições todas do produto, ficou bom. E ficou melhor do que a gente imaginava, sabe? Mesmo com as dificuldades. Imagino que deve ser muito dessa capacidade, como você mesmo falou, de se inventar, de, enfim, fazer as coisas de uma forma que se adapte, né, aos contextos, ao tempo, como foi esse caso. Né? Isso, cara, sem modéstia, eu sou mestre, sabe? Me adaptar a situações adversas, assim. Eu resolvo o problema. A minha maior função além de direção de fotografia, é resolver problema mesmo. Eu acho que eu me viro bem rápido nessas situações, assim, sabe? De resolver problemas na pressão. E Gui, agora já indo para uma parte final da nossa entrevista, você sendo um profissional extremamente renomado, com pessoas do cinema e audiovisual, como o próprio curso aqui da Unifor, muito fãs de você, eu queria saber qual o sentimento de todo esse carinho, de ser uma pessoa tão importante no ramo. Eu não gosto disso, cara, porque é pomposo demais. E eu não sou uma pessoa pomposa e nem que valoriza esse tipo de coisa. Eu não gosto nem de ter essa dimensão, assim, porque eu não gosto nem de personificar carreira, sabe? Quando você fala assim, uma pessoa renomada, você está falando da minha carreira. Mas eu não gosto nem de pensar em carreira como... Porque as pessoas, principalmente no mercado de trabalho, falam de carreira como se fosse uma pessoa, né? Ah, não, a minha carreira, como se fosse a mulher, o filho. E eu não gosto disso. Mas, claro que eu fico envaidecido, sabe? Eu gosto de ver a retribuição, o reconhecimento das coisas que eu faço.
mas eu nunca deixo isso virar uma coisa formal, sabe? Quando você fala assim, você que é um profissional renomado, sabe, eu não dou muita importância para isso. Eu prefiro, a galera gosta do seu trabalho, tá, não sei o quê, é isso, eu acho legal. É básico, assim, não tem muito protocolo e eu tento lidar da forma mais natural e informal possível para justamente não distanciar, sabe? Então, quem me vê, por exemplo, no Instagram, se encontrar comigo, provavelmente vai encontrar a mesma pessoa, com certas exceções, claro. Né? Eu acho que, assim, eu no Instagram, eu sou como eu sou com a minha família. Então, quem trabalha comigo e não tem intimidade comigo há muito tempo, vai achar esquisito. Pô, você no Instagram é uma coisa, aqui no trabalho é outra. Mas eu encontrando com desconhecidos, por exemplo, eu sou meio o que eu sou realmente no Instagram, sabe? Então, informal mesmo, sem muita regra. Eu tenho, inclusive, um lema, né? Sem regra, sem mistério. Esse é o meu lema. Anotou aí, galera? Então, já aproveitando até essa sua resposta, qual é o sentimento da galera gostar do seu trabalho e ter que equilibrar essa rotina de gravações do Porta com produção digital, né? Você que tem o Instagram assíduo, muito bom o seu trabalho também, acompanho bastante. Qual é esse sentimento? Então, difícil? Esse Instagram, cara, é tipo um mundo paralelo meu, sabe? Porque eu estou muito tempo fazendo dentro de uma empresa, dentro do Porta, e eu acho que eu estou lá há tanto tempo porque eu consegui equilibrar essa coisa, né, de vida pessoal, ou então projeto pessoal, que seria o meu Instagram, com o trabalho, de onde eu tiro meu sustento mesmo, porque a prioridade total da minha vida profissional, por enquanto, é o Porta. Eles me pagam um salário, eu ganho dinheiro lá para pagar minhas contas. E, em contrapartida, eu tenho o Instagram que eu tenho o maior prazer de fazer, porque ali sou eu mesmo fazendo coisas minhas, sabe, mais autorais mesmo. Inclusive, eu não só faço gambiarra no Instagram, de vez em quando eu dou uma de maluco, escrevo um roteiro e faço um curta. Chamo um amigo e faço um curta. E isso é legal demais, sabe? Isso me motiva, inclusive, para estar no Porta, para fazer outras coisas e não acomodar, porque é foda. É invariável a regra. Quando você está muito tempo num lugar, você acaba se acostumando, dominando aquilo ali, senta, daqui a pouco você está de perna aberta, está acomodado e ditando as regras. Total. Né? Mas eu sempre tento estar nesse movimento e tudo, e o reconhecimento da galera em relação ao meu Instagram, até hoje em dia, até marcas, por exemplo, têm me procurado para fazer coisas junto com elas, mas separado do Porta. Então, quer dizer, já está se tornando uma coisa meio que independente, isso é maravilhoso, porque é justamente um mundo paralelo. Eu tenho duas coisas ali paralelas, sabe? E o reconhecimento faz parte disso porque é isso, motiva também. Então, Gui, para finalizar nossa entrevista, primeiramente eu queria te agradecer por ter topado conversar com a gente da TV Unifor, foi muito bom. Gostou da experiência, gostou da nossa entrevista? Gostei, e eu fiquei feliz, cara, de ter rolado esse negócio, porque assim, meu tempo realmente é muito curto. E quando vocês me convidaram para vir, e aí eu fui pesquisar sobre a Unifor, eu fiquei, mega contente porque é um ambiente que eu tô à vontade, sabe? É um ambiente onde eu passei a minha vida de universidade que eu aproveitei muito. Então, para mim, visitar um lugar como esse, estar num lugar onde eu estou muito confortável, né, que eu vejo, tenho lembranças boas, para mim é um prazer. O recado que eu dou é meio contraproducente, não é motivacional. Não existe fórmula para nada. É uma pena. Todos esses cursos que tem por aí, você vai ganhar tanto, você vai aprender isso. Não é nada. Essa profissão, todas essas profissões que lidam com comunicação e tudo, jornalismo, cinema e tal, é uma junção de um monte de coisa. E você define a sua fórmula. Hoje, por exemplo, eu vou apresentar várias fórmulas. Aí vocês vão pegar algumas delas e botar no bolso. E montando a sua fórmula. Esse é o lance. É você se encontrar, principalmente em comunicação e audiovisual, é você encontrar a sua linguagem. Não adianta você
me seguir e fazer exatamente o que eu faço, porque é específico, eu tenho certas habilidades, você tem que pegar algumas coisas que você achou interessante, isso aqui é bacana, botar no bolso, e ir montando o seu jeito de falar através de imagem. É isso. Anotou aí, galera? Eu anotei. Então, galera, eu queria agradecer e finalizar a nossa entrevista no Mundo do Campus. Mais uma vez agradecer a participação do Gui. E é isso. Valeu!